E no teu canal agora, Bruno, você começou a analisar a carteira aí de influenciadores aí que fazem conteúdo aí de investimentos. Verdade. E a gente queria saber a tua opinião aí pro pessoal da Diarista Investidora, já veio aqui também, legal. acaba investindo muito mais em fundos imobiliários. É, uma estratégia diferente. E que na minha visão, na do Matheus também, só investir praticamente em fundo imobiliário buscando aposentadoria a longo prazo, na minha visão, não é das melhores, né, Matheus, opções. Acho que é o custo de oportunidade e existem possibilidades que eu vejo que podem dar um retorno total em cima do capital investido ela maior, né? Acho que esse é o ponto. O que você vê aí? O que você viu da carteira dela que você mudaria ali? Eu já conheci a Vera pessoalmente, né? Ela também foi no podcast quando eu apresentava o podcast antes. E aí ela foi lá e ela falou da estratégia dela, que ela é uma diarista que investe e que o foco dela era receber uma diária, né, de renda passiva. E para isso ela usava os fundos imobiliários. Eu não sou muito fã dos fundos imobiliários, por diversas razões, especialmente por uma questão de composição de portfólio e uma questão de risco-retorno. Eu não vejo hoje que a relação risco-retorno de fundo imobiliário, ela faça sentido a ponto de você pegar o seu capital e comprar um FII. E lembrando, você comprou FII e você deixou de comprar alguma outra coisa, cuja oportunidade. Então, acho que hoje o fundo imobiliário está muito classificado na mesma vertente de risco do que as ações. E quando eu digo ações, são as ações de dividendos, não são small caps nem nada do tipo. Ações de dividendos é praticamente o mesmo risco, só que o retorno potencial é muito menor dos fundos imobiliários. Então, eu vi dessa forma. E aí eu lembro que eu falei para a Vera, mas por que não ter algumas empresas que pagam dividendos? Não, porque o fundo imobiliário paga dividendo mensal. É verdade. Isso é uma boa questão dos fundos imobiliários, que ela paga mensal, é um pouco da estratégia dela. Mas, quando eu vi a carteira dela, e eu até me dispus, né, falei para ela, a dica que eu dei, me parece, eu falei isso no vídeo, que a forma como ela está vendo os fundos imobiliários é só olhando para o yield e olhando para o PVP. E aí eu falei diversas vezes, cuidado, porque não necessariamente um fundo que está negociando abaixo da cota patrimonial é uma oportunidade. Pode ser um fundo com problema, pode ser um fundo que o fundamento mudou e está numa nova realidade. Então, muito cuidado com isso. E especialmente com fundos de papel. Porque tem muito fundo de papel, que são fundos que a gente chama de high yield, que são fundos que pagam um dividendo maior, mas que têm um risco muito maior. E aconteceu com vários fundos de papel no passado, a carteira de crédito daquele fundo, que ficou inadimplente. E aí eu falo, esse fundo que ficou inadimplente, que a carteira de crédito dele apodreceu, vamos dizer assim, ele negociar abaixo da cota do patrimônio, da cota patrimonial, é uma oportunidade ou não? Não é uma oportunidade. Sim. Porque o fundamento mudou. Então eu falei isso para ela no vídeo. Falei, Vera, cuidado com esse fato de você só analisar o PVP e só analisar o yield. Eu espero que ela tenha visto o vídeo e tenha entendido um pouco isso. Não é ruim ter fundo imobiliário. Não é essa a minha opinião. Na minha visão, na minha carteira, Bruno, eu não teria. Só que se você tem cuidado com concentração demasiada em fundo de papel high yield, concentração demasiada também de fundo imobiliário, é interessante diversificar bastante. E cuidado com essa análise de só olhar preço, valor patrimonial e yield. Lembra que o fundo imobiliário você tem que analisar a gestora, se for um fundo de tijolo, os imóveis, onde eles estão, a qualidade desses imóveis, a vacância desses imóveis, quem são os inquilinos que estão ali, quais são as empresas ou as pessoas. E num fundo de papel, mais do que isso, você tem que analisar a empresa que aquele fundo está se expondo ao crédito. E aí passa a ser uma análise também da empresa em si. Você tem que analisar o balanço daquela empresa, a estrutura de capital daquela empresa, se aquela empresa está crescendo ou não, se ela está ganhando mercado ou não. Perceba como a análise é muito maior do que a análise de uma empresa. Vão ser várias empresas ainda, porque vão ser vários CIs ali. E eu digo isso para as pessoas, eu falo, eu acho que a análise do fundo imobiliário, uma análise bem feita do fundo imobiliário, ela chega a ser a mais trabalhosa do que uma análise de uma empresa. Porque a análise do fundo imobiliário, muitas vezes, você tem que fazer a análise do fundo e de várias empresas. Na empresa, você faz isso só dela. Então, eu falei isso. É uma boa carteira, na minha opinião, de renda no Brasil. Faça o básico que funciona. Ações, pagadores de dividendos. Quer se expor ao mercado imobiliário? Se expõe nos Estados Unidos, então. Tem uma realidade institucional muito melhor. Uma história macroeconômica muito mais interessante para o mercado imobiliário. E você tem mais oportunidade lá para diversificar, para ter inquilinos maiores, com mais anos de história. E aí eu falo dos REITs. Então eu dei essa dica para ela. Aparentemente ela não cagou, né? Mas tudo bem. Mas não tem problema. Cada um faz o que quer. Eu falei para ela. Isso aqui é minha opinião. Ninguém tem que fazer o que eu tô falando. Só que foi essa a minha percepção que eu tive. E aí o pessoal nos comentários falaram assim, pô, isso é verdade e tal, não sei o quê. Ela tá melhorando nesse ponto, mas em alguns ela peca. Tudo bem, todo mundo tá aprendendo. Eu também peco em muitas coisas, todo mundo. Né? Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Só que eu só fiquei assustado nesse sentido com a carteira dela. Parece que tinha muita coisa ruim
que ela estava considerando uma oportunidade, que na verdade não era, entendeu? Então essa foi a minha visão. E de novo, se a Vera estiver vendo, eu me disponho a ajudar se ela quiser uma carteira de ações, se ela quiser bons negócios, se ela quiser discutir, eu me disponho a ajudar na parte da criação da carteira de ações. Como eu tenho certeza que algumas outras pessoas que conhecem mais de fundos imobiliários vão se dispor a querer ajudar. Porque para mim o mais importante que ela está fazendo, que para mim ela já está na frente de 95% das pessoas, vou economizar e vou investir meu dinheiro. Isso para mim é o mais importante, entendeu? E aí, de novo, quanto mais cedo ela melhor tiver conhecimento, e ela já tem conhecimento, ela estuda bastante, dá para perceber. Mas melhor vai ser a carteira dela no futuro. Então, ela só vai se ajudar disso, entendeu? Então, essa foi a minha visão e aparentemente o pessoal concordou. O que eu não gostei é de algumas pessoas que falam, pô, pessoal muito mal educado, fala muito mal. Então, tipo, pô, isso aí é cagada demais. Tem que falar com a educação, tem que falar a verdade. Então, não pode mentir, mas tem que ser educado. Foi isso que eu fiz. Vamos ver, se ela quiser, eu estou à disposição se ela estiver assistindo. É isso aí. O que eu vejo é que cada investidor vai evoluindo ao longo do tempo também. Então, muitas vezes ele vai lá, começa, que eu vejo que o fundo imobiliário é aquilo, entre investir alguma coisa, mesmo que seja em fundo imobiliário, não investir nada, melhor você tá investindo. Exato. Sim. Conforme você vai evoluindo como investidor, você vai entendendo aquilo que é melhor pro teu perfil. Então, seu objetivo é, vou me aposentar no futuro, a médio e longo prazo, para receber um bom dividendo, eu vejo que o melhor veículo não é ter a maior parte em fundo imobiliário, mas aí isso vai da evolução como investidor, né, Matheus? Exato. Mas eu vejo que o fundo imobiliário acaba sendo um mecanismo interessante que gera renda mensal. Exato, sim, é bom. Eu gosto bastante dos fundos de tijolo, principalmente, que tem uma diversificação grande, que tem fundos realmente com um patrimônio líquido maior hoje na bolsa já, com mais imóveis. Imóveis têm uma demanda, por exemplo, galpão logístico, então acho que é interessante e atende a uma demanda da sociedade, né? Mas obviamente que quem aluga os imóveis normalmente são as empresas, né? Então é esperado que... Aí depende do fundo também, né? Por exemplo, eu até sempre uso esse exemplo, que eu prefiro ser dono do imóvel dentro do shopping do que ser dono da empresa de varejo, né? Sim. Não, é aquilo. Tem muito fundo bom, tem muito fundo ruim. Assim como tem muita empresa boa, muita empresa ruim. Qual que tem que ser a gente sempre tem que tentar fazer? Escolher as melhores coisas. Se você tem uma carteira com fundos e empresas, escolha as melhores. E nisso de escolher as melhores é onde vai a parte da análise mesmo. Então percam tempo nisso para você conseguir escolher as melhores. E não tenha problema de errar, porque todo mundo vai errando ao longo do caminho. Só que tem que ter a seguinte visão. Opa, será que eu estou errando ou não? Se eu estiver errando, deixa eu tentar corrigir o mais rápido possível, porque aí o tempo está ao favor. E a carteira dela, eu não sei quanto tempo que ela começou, né, a Vera? Mas ela acho que começou já há um tempo, 2 anos, 3 anos talvez. Eu lembro que eu conheci ela faz acho que uns 2 anos. 2 ou 3 anos. Acho que uns 3, 4. Então dá pra ver que ela é muito consistente em investir. Se você abrir lá a carteira dela, você vai ver. O valor aplicado vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Ou seja, a estratégia ela tem, a racionalidade ela tem. Investir, poupar, investir. Agora é só uma questão de algumas escolhas melhorar. Porque tem alguns fundos lá que são bons, não são todos ruins, mas alguns são muito ruins, na minha opinião. É isso. O que você vê, Rodrigo, no fundo imobiliário? Eu gosto dos fundos imobiliários particularmente porque é um mercado dominado por pessoa física, né? Então o investidor aí pequeno está investindo ali nos fundos e isso traz oportunidades, traz assimetrias. Então eu vejo que a gente consegue comprar bons negócios, não, né? Mas bons imóveis, se expor ali a bons negócios e consegue captar um desconto muitas vezes que está passando batido pelo mercado, né? Então tem um fundo aí famoso que até está na carteira do canal do Gêmeos Investem, que investe lá em escritórios, né? Nas melhores regiões de São Paulo, regiões onde o estoque não tem muito mais para onde ir, a demanda só aumenta, né? Só que ele está passando por um problema agora, micro dele, e está muito descontado, 30%, 35% de desconto. Então, esse é só um exemplo de vários outros descontos que eu vejo no mercado de fundos imobiliários. Eu acho que ele é muito pequeno ainda. Ele só começou a ficar líquido em 2015, 2016, né? De fato, ter espaço para investirem ali. Então eu gosto por causa disso, né? Mas vejo também uma limitação para quem tem 20, 30 anos, única e exclusivamente porque os fundos têm que distribuir ali 95% do seu resultado no semestre, né? Ou seja, não dá para ele reinvestir muito em si mesmo, ele tem que usar outras formas, endividamento, emissão. Então é uma classe que eu gosto, vejo que tem oportunidade, principalmente para quem analisa bem ali os fundos, mas não teria mais do que 10, 12% da carteira nessa classe. Exato, uma coisa que eu vejo que na minha visão não faz sentido, principalmente para quem está na fase de construção de patrimônio, é deixar tudo em fundo imobiliário. Não, aí realmente eu vejo que não... Você vai estar recebendo dividendo todo mês ali, como se fosse um reloginho, mas teu patrimônio não vai ter um grande crescimento aí no longo prazo comparado a investir em bons negócios, né? Acho que é o ponto, né? Ações são imbatíveis, né, no longo prazo. Então tem estudos aí que desde 1800 e tanto as ações superaram todas as classes de ativo, desde ouro até imóveis, né? Então, querendo ou não,
é a que tem mais potencial, na minha visão. E para você que quer comprar criptomoedas ou investir no exterior, a parceira aqui do podcast é a Quantifury, corretora internacional 100% taxa zero, e fazendo seu primeiro investimento equivalente a $50, você ainda ganha uma recompensa em Bitcoin. É só escanear o QR Code que tá aqui na tela ou clicar no link da descrição.